Olá, queridos catequizandos, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um encontro e hoje nós vamos falar sobre o tema Ser sinal de comunhão na comunidade. Então, todos nós, batizados, nós somos convidados a participar da comunidade de Cristo. Então, ninguém pode viver sozinho, não é mesmo? Nós nascemos para viver em comunidade. Esse é o sonho de Deus para nós. E a gente, para se realizar como cristão, a gente não pode se realizar sozinho. A gente precisa se relacionar com outras pessoas. Então, aonde que foi a nossa primeira comunidade? A nossa primeira comunidade foi na nossa casa, na nossa família, onde nós aprendemos sobre a comunhão entre as pessoas, sobre a partilha, né? Então, nós temos muito aprendizado na nossa família. E depois Deus nos convida a participar de uma comunidade aonde a gente vai se tornar adultos responsáveis, aonde a gente vai se realizar como pessoa também. Então vamos entender um pouquinho sobre o que é esse assunto de ser sinal de comunhão na comunidade? Então vamos iniciar o nosso encontro com uma oração. A catequista pede para que vocês aprendam essa oração, quem ainda não conhece. É uma oração que invoca o Espírito Santo para um melhor entendimento das coisas. Então, vamos pedir ao Espírito Santo que nos conduza nesse encontro, que a gente consiga entender, que a gente consiga conhecer e também se comprometer com a comunidade. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos iniciar o nosso encontro. Então peguem a Bíblia de vocês, o livro de vocês também. E na Bíblia de vocês vão procurar em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 42 a 47. Vamos iniciar então. Eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, no partir do pão e nas orações. Em todos eles havia temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé eram unidos e colocavam em comum todas as coisas. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos juntos frequentavam o templo e nas casas partiam o pão, tomando alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo, e a cada dia o Senhor acrescentava à comunidade outras pessoas que iam aceitando a salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então aqui a gente pode observar como que eram as primeiras comunidades. Os apóstolos, eles formaram novas comunidades a partir dos ensinamentos de Cristo, e nessas comunidades eles eram fiéis à comunidade, eles participavam, eles tinham essa comunhão fraterna, onde todos repartiam o que tinham para ajudar os outros, e também eles tinham a partilha do pão, né? E eram fiéis também nas orações. Então era um povo de fé, né? Aqui também a gente vê que em todos eles havia temor. O que é o temor? O temor é um respeito muito grande que nós temos por tudo que Deus nos concedeu. Então a gente não tem medo, mas a gente teme magoar a Deus. Então a gente procura seguir os seus ensinamentos
para que a nossa comunhão com Deus esteja bem, né? E todos os que abraçavam a fé eram unidos e colocavam em comum todas as coisas. Então, aqui, ó, diariamente todos juntos frequentavam o templo. Então, se eles frequentavam o templo juntos, é porque ali havia uma comunidade que se reunia nas orações, que se reunia nas casas, partiam o pão, tomando alimento com alegria e simplicidade de coração. E a gente vê aqui uma grande semelhança com as nossas comunidades. A gente não vai até a igreja quando a gente celebra a missa, né? A gente não se reúne também para rezar, para a partilha do pão. É uma comunhão também fraterna, né? Mas o que Cristo quer de nós é até mais do que isso, né? Que a gente não só vá até a celebração da Eucaristia, mas que a gente também seja um exemplo vivo desse amor de Deus na vida das pessoas. Vamos analisar então como que eram as comunidades e como que são as comunidades de hoje e o que a gente pode fazer para melhorar essas comunidades. Então, ali no livro de vocês, na página 121, ali fala assim sobre o retrato das primeiras comunidades, é o retrato de hoje, das comunidades sonhadas por Deus e por nós. Então, vocês vão procurar no texto ali que a gente acabou de ler, qual a frase que mais chamou a atenção de vocês. E aí, aqui a catequista não vai dar uma resposta, porque vai ser pessoal, né? Vocês vão escolher uma frase que mais chamou a atenção. E em que as primeiras comunidades se baseavam para se manterem firmes na participação? Aqui a gente pode até pensar juntos, né? Eles se baseavam na palavra, na oração, na partilha do pão, né? E também eles tinham as coisas em comum. Mas como que a gente pode trazer isso para a nossa realidade hoje? A preocupação em todos estarem num bem-estar. Por exemplo, você sabe que tem uma família que está passando por alguma dificuldade e você simplesmente fecha os olhos e fala: isso não é problema meu, sendo que às vezes o que você tem te sobra, né? A gente percebe assim que quem mais ajuda as pessoas é quem mais passou dificuldade, é quem de repente menos tem, mas dá um jeito de alguma coisa arrumar para ajudar as pessoas. Então, assim, essa partilha comum entre todos, a gente consegue também fazer isso na nossa realidade de hoje, né? Ajudando as pessoas que a gente sabe que está passando necessidade. Se a gente não sabe, mas procurar se informar, hoje a mídia, ela ajuda bastante nesse sentido, né? Da gente conseguir ir até o encontro das pessoas mais necessitadas. E existem várias formas de ajudar, até no escutar, no ajudar, indicando um caminho, né? Então, é possível a gente ter essa comunhão entre as pessoas, entre as comunidades. E o que elas abraçavam para estarem abertas ao gesto de partilha? Elas abraçavam a fé, né? Porque pelo fato deles terem fé, eles acreditavam que por mais que eles ajudassem os outros, eles também iam ser ajudados, né? Isso é a confiança em Deus. Ali na página 122, vocês têm um texto, a catequista colocou aqui no slide, mas se vocês quiserem acompanhar pelo livrinho também pode. Então vamos analisar essa historinha aqui e depois a gente conversa para ver o que a gente vai concluir. Certa vez, um missionário saiu em visita a uma arquidiocese para saber como estavam as paróquias daquela igreja. Primeiro, visitou uma paróquia com milhares de fiéis, celebrações bem preparadas e gente alegre. Então disse: essa é grande. Depois, visitou uma menor, nada de novo, tudo como antes. Alguém disse: aqui nós não mudamos.
Não mudamos nada. São sempre as mesmas pessoas que participam. O padre é quem prepara tudo para nós. Nós lhe obedecemos e assim tudo vai bem. O missionário foi a uma terceira paróquia. Quando chegou, foi acolhido por leigos. Estavam alegres, preparando a celebração de domingo. Então, ele perguntou a uma pessoa a que hora seria a celebração. Já estamos celebrando, respondeu a pessoa. Em nossa paróquia existem momentos e motivos a que chamamos de celebração. Aqui as famílias se encontram uma vez por semana para partilhar suas experiências de vida, para refletir à luz da palavra de Deus, para celebrar o encontro com vizinhos de rua, do prédio, do quarteirão. A comunidade se reúne para o dia da palavra. A pessoa foi falando tudo, das pastorais, dos movimentos, dos serviços que existiam naquela paróquia. E então o missionário concluiu: nesta comunidade se reparte o pão da vida. Então o que a gente pode observar aqui? São 3 realidades. De cada realidade aqui, de cada paróquia, a gente pode tirar um exemplo, não é verdade? Por exemplo, aqui, na primeira paróquia, o que acontecia? Estava cheia de pessoas, né? As celebrações bem preparadas, gente alegre, né? E aí ele falou, essa é grande. Então, tinha muita gente. Existem igrejas, paróquias que são assim também? Cheias de pessoas? Existem, né? E aí tem também a outra paróquia aqui, onde a pessoa falou assim que lá não teve mudança nenhuma. Sempre a mesma coisa, desde do início. Então o padre fala as coisas lá, eles obedecem e o padre prepara tudo para eles. Será que há crescimento aqui? Não há crescimento, né? Por quê? Porque é sempre a mesma coisa. Aqui o sacerdote poderia delegar tarefas para as pessoas, né? Para ajudarem, mas sobrecarregaram apenas o padre para que ele faça as coisas, ou de repente ele também escolheu ser assim e ninguém se manifestou para querer ajudar, e aí então não mudaram nada, são sempre as mesmas pessoas. E aí o que acontece? Quando há uma coisa assim, não se atrai novos membros, né? Por quê? Porque aqui não demonstram que há uma alegria, né? Aquela alegria do cristão de estar servindo, de estar ajudando. Porque quando a gente começa a participar dos movimentos da igreja, que a gente começa a sentir aquela vontade de ajudar, de fazer o nosso melhor, de ajudar a colaborar, né? Isso nos deixa muito felizes. É uma alegria, assim, inexplicável, que só quem participa sabe como é gratificante você trabalhar em prol do outro, né? Porque quando a gente prepara as celebrações, quando a gente participa das pastorais e vai ajudando a realidade das pessoas, você está tocando nas pessoas, você está ajudando, atingindo as pessoas, né? Então isso é muito gratificante. E ali na terceira paróquia que ele passou, ele até elogiou que essa paróquia ali, nessa comunidade, se reparte o pão da vida. Por quê? Porque em todos os movimentos onde a gente se encontra, seja para rezar, seja para conversar sobre as experiências, seja para saber como as pessoas estão, se estão precisando de alguma coisa, né? Mas principalmente se reunindo para refletir sobre a palavra de Deus. Nesse momento aqui, existe a verdadeira comunidade da partilha de vida, né? A verdadeira comunidade de Cristo, onde a gente se preocupa com os outros e a gente consegue partilhar a palavra de Deus com as pessoas. Então vamos comparar os textos que a gente leu.
Vocês acham que há semelhança entre as comunidades descritas no texto lá de Atos dos Apóstolos e nesse texto que a gente acabou de ler? No que há essa semelhança? Se sim, quais semelhanças que vocês encontram? E se é possível termos hoje comunidades paroquiais parecidas com os textos que a gente leu? É possível ter uma comunidade de oração, uma comunidade de solidariedade, uma comunidade onde a gente se reúna para a partilha da palavra. Na família de vocês já se reuniram alguma vez com os amigos, com parentes, para partilhar a palavra? Na época de Natal, nós temos sempre as novenas de Natal, né? Onde a gente normalmente se reúne com os amigos, com os familiares. Que nem eu, por exemplo, eu não pertenço à paróquia da Neva. Eu moro um pouquinho mais afastada. Então, eu não pertenço aos setores da paróquia da Neva. Mas eu participo na paróquia da Neva. E então, aqui em casa, a gente faz as novenas de Natal com os amigos. E todo ano é sempre convidado uma família a mais, 2, 3, né? O ano passado nós estávamos em umas 40 pessoas, nós estávamos em 10 famílias. Então foi bem gratificante esse encontro que a gente teve para a partilha da palavra, para a gente se reunir, conversar, saber como estão as pessoas, se conhecer, né? Então é muito importante esse momento de comunidade que a gente vive. Agora lá na página 123 tem umas atividades assim. Vocês vão escrever o versículo que está lá na leitura de Atos dos Apóstolos, que corresponde com essa frase aqui. Uma comunidade profundamente unida atrai novos membros para o novo povo de Deus. Tem um versículo lá que é muito parecido com essa frase. Então, vocês vão procurar e vão escrever ali no livro. E também, ali mais para baixo, tem uns versículos, umas passagens bíblicas onde vocês vão procurar na Bíblia de vocês e vocês vão transcrever no espaço indicado, na tabelinha, tá bom? Esse aqui. E ali na página 124, tem também umas questõezinhas. Então, assim, ali está falando sobre sentar-se ao redor da mesa. Uma comunidade que é capaz de sentar-se ao redor da mesa para viver uma comunhão fraterna fala uma língua universal, a da partilha. Quem que não conhece essa linguagem da partilha? Nós aprendemos desde pequeno na nossa família que a gente deve partilhar, né? Seja com o nosso irmão, seja com alguém de fora. Nós aprendemos essa linguagem da partilha. Então, sentar-se ao redor da mesa, em comunhão fraterna, se preocupar com aquele que está mais necessitado do que nós, né? Então, o que você pensa sobre isso? Aí vocês vão escrever ali no espaço embaixo, tá? E nós precisamos hoje continuar ao redor da mesa, né? Procurando falar a mesma língua a fim de dialogarmos com as pessoas no mundo moderno. Quem que são essas pessoas? São os jovens, vocês, né? Os excluídos, os intelectuais, as crianças. Nós precisamos conhecer e precisamos procurar tentar falar sobre essa linguagem com todos os tipos de pessoas, né? Porque é uma linguagem universal, a linguagem da partilha. Como que a gente pode fazer isso? Através dos nossos exemplos. Talvez a gente não precise nem falar, mas através dos nossos exemplos a gente consegue tocar nas pessoas para que elas se sensibilizem em sentar ao redor dessa mesa, ou seja, viver em comunidade, em comunhão, essa partilha, né?
Então, ali para baixo tem uma perguntinha. Que linguagens teríamos que usar para entrar em diálogo com essas pessoas? Então, vocês vão escrever ali. O que vocês acham que seria uma linguagem adequada para poder entrar em diálogo com essas pessoas? E que ações concretas seriam sinal de partilha e comunhão na realidade em que vivemos? Então, escrevam ali também. Aí, ali mais para baixo, está escrito assim, que os cristãos católicos, protestantes e ortodoxos arranjaram um jeito de sentarem-se ao redor da mesa para pedir ao Espírito Santo que lhes indique o caminho, para serem uma família de irmãos. Através do movimento ecumênico, realizam uma vez por ano a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Olha que gesto bonito que eles tiveram, porque a figura de Cristo ela é importante para nós, para os protestantes e para os ortodoxos, né? Todos nós somos cristãos. Então, não faz sentido a gente ter uma divergência nas religiões, sendo que o Cristo é o mesmo. E sendo que Jesus nos ensinou a amar o próximo. Então, é muito importante essa união, é muito importante o respeito, e é muito importante que todos estejam abraçados no mesmo objetivo. E qual que é esse objetivo? É o bem comum, né? É trabalharmos pelos outros, para o bem comum de todos. Então, sentar ao redor da mesa da palavra, da mesa da partilha, da mesa da oração, né? Pedindo ao Espírito Santo que indique um caminho e que fortaleça essa fé de todos. Então, ali tem uma perguntinha assim: alguém de vocês já participou de alguma programação da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos? Ou tem alguma experiência de diálogo ecumênico? Vocês acham que é possível a unidade entre religiões diferentes? O que vocês pensam sobre isso? Coloquem lá do jeito que vocês... a opinião pessoal de vocês, tá bom? Então, vamos em frente. Agora, a catequista vai fazer uma dinâmica aqui, eu quero que vocês prestem bastante atenção no que a gente vai fazer, nessa experiência que a gente vai fazer. Então, aqui, a catequista tem 3 copos com água, como esse aqui, tá? Então, no primeiro copo, nós vamos misturar um pouquinho de terra na água. Vamos ver o que acontece. Olha só o que aconteceu. Ficou bem suja, né? Ok. Agora, a catequista vai pegar outro copo com água e eu vou misturar óleo nessa água, tá? Olha. Olha o que aconteceu. Será que dá para enxergar aqui? Misturou o óleo com água? Não, né? E agora, eu vou pegar suco, tá? E vou colocar no terceiro copo com água. A catequista pegou suco de uva, ó. Devia ter pegado uma colher para mexer aqui, né? Mas, ó, se mexer um pouquinho assim, já vai ficar bem saboroso, né? Então, o que a gente aprende com isso? O primeiro copo, onde a gente misturou a terra com a água, imaginem assim, que a água é a comunidade. E nós somos esses ingredientes a mais que a gente colocou. Então, que tipo de pessoa que nós somos? Nós somos que nem a terra, que quando a gente entra na comunidade, a gente suja a comunidade?
Ou nós somos que nem o óleo. Olha só, a gente, veja, agora ficou separado aqui, né? Mas a água tá suja. Ou será que a gente é como o óleo, que quando a gente entra na comunidade, a gente não se mistura, a gente fica separado, a gente fica isolado? Será que a gente é como o óleo? Ou será que a gente é um ingrediente saboroso? Será que a gente entra numa comunidade para acrescentar, para dar sabor, para dar vida para essa comunidade? Como será que a gente é? Tá gostoso? Então, que tipo de ingrediente a gente é quando a gente entra numa comunidade? Então, agora vamos analisar. Na nossa comunidade, a nossa participação na comunidade, qual que é o nosso ponto forte? No que você é bom? O que você percebe que você é bom? Você é bom em matemática? Você é bom em ler? Você é bom em escrever? Você é bom para ter ideias novas? Você é criativo? Você sabe ler bem? Você toca algum instrumento? Você canta? Você... que mais? Você é um bom amigo, uma boa amiga? Sabe escutar? Sabe partilhar? Qual é o seu ponto forte? Comece a pensar isso. E se você tiver dificuldade, peça para que o Espírito Santo te ilumine e te conduza, para que você utilize esse ponto forte que você tem, que todos nós temos, e que a gente consiga fazer a diferença na nossa comunidade a partir desses dons que a gente recebeu. Então vamos pensar no que a gente pode, no que a gente precisa melhorar para fazer a diferença na vida das pessoas, para fazer diferença na nossa comunidade, para que a gente consiga estar cada vez mais próximos da comunidade dos apóstolos, dos primeiros apóstolos, aonde a gente consiga ter fé, acreditar, que a gente consiga ter a partilha da palavra, a partilha da oração, que a gente participe mais dos movimentos, das celebrações, da vida da nossa comunidade. Amém? Então, esse é o nosso encontro de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abençoado final de semana para vocês. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau.